O maravilhoso mundo socialista. Toda vez que a gente anuncia que a Coreia do Norte fez isso, a China fez aquilo, esses comunistas, aí a esquerda já corre para digitar lá, não, eles não são comunistas, eles são socialistas. Então tá, então o socialismo tá dando errado. Mas na visão deles, nunca esses países são comunistas. A China é comandada por um partido comunista, mas não é comunista. Só tem um partido lá. Como é que esse país não conseguiu chegar ainda no comunismo? A Coreia do Norte só tem um partido, inclusive o líder da Coreia do Norte, sempre que ele aparece na bandeira, tem uma bandeira ao fundo do Partido Comunista, lá com a foice e o martelo. É o único partido do país que nunca chega ao comunismo. Eu acho que enquanto eles não chegarem a algo que eles possam considerar, olha só, chegamos a uma ideia de ideal. Enquanto eles não chegar, sabe, não conseguir transformar o país em algo que eles possam vender como algo de sucesso, eles nunca vão dizer que chegaram ao comunismo. Resumindo, nunca vão chegar ao comunismo porque dificilmente esses países vão chegar ao sucesso. Ainda mais a Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado. Eu publiquei uma matéria falando sobre o que estava acontecendo na Coreia do Norte, por exemplo. Lá agora proibiram você de escolher nomes que possam ser muito sensíveis, frágeis, entendeu? Eles querem que você use nomes fortes. Tanto que até mesmo adultos que têm nome muito feminino no nome deles terão que mudar o nome. E aí o socialista já vai, da onde? Cadê a fonte? Cadê a fonte? Eu falei, ué, a fonte tá aí em cima. Não, mas essa fonte é do Cazaquistão. Eu vou conseguir fonte da onde? Da Coreia do Norte, que usa uma intranet, eles não tem como eu acessar lá e pegar a informação deles. Não, então eu vou pegar da China. Também não tem como, eles também usam intranet. Ah, mas então. Mas tem que ser alguma fonte confiável. Tá. Fonte confiável vai ser o quê? Um site socialista? O site socialista nunca vai contar as merdas que estão sendo feitas lá. Aí eu olhei lá, um outro tava assim, não, essas fontes aí, ela é gerenciada, ela é financiada pela CIA. Como é uma organização da CIA, não é confiável. Porra, velho. Se fosse a gente dizendo esse tipo de coisa, os esquerdistas já estariam falando ali um monte de lunático, gado. Aí quando é eles, não, enfia assim em tudo que pronto, é a resposta para tudo. É que nem os protestos que estavam acontecendo na China. Toda vez que o pessoal falava o que estava acontecendo lá, os esquerdistas corriam. Não, isso não é verdade, isso é mentira, isso não está sendo noticiado pela imprensa chinesa. É lógico que não está sendo noticiado pela imprensa chinesa. A China só tem jornal estatal. Eles bloquearam o Twitter, bloquearam praticamente o YouTube lá. Eles controlam tudo que é publicado. Eles bloquearam até o Wikipédia. Você vai noticiar como alguma informação contra o governo? Não tem como. Eu não sei se vocês viram, mas o pessoal tava fazendo protesto com folhas em branco. Porque se você escrevesse lá algumas palavras lá, o governo poderia te acusar de algum crime. Aí fala, não, mas a gente tem que confiar no governo chinês. Porra, vai ter que confiar no governo chinês. Eu tava até olhando aqui, essa é uma publicação feita sobre o sistema de vigilância lá da Coreia do Norte. E, cara, se você lê a matéria, você fica, assim, abismado. Que você vê que o pessoal abusa muito desse sistema. O que é esse sistema? Ele é um que faz o... Tem até uma foto aqui. Ele faz a identificação facial da cara das pessoas e... Aqui, ó. Você vai andando na rua, o sistema ele vai reconhecendo sua face. Aí se você fizer algo de errado, é que nem aquelas câmeras que rastreiam a placa. No caso ali, ele rastreia a tua cara. E aí ele diz, olha, fulano jogou lixo no chão, multa ele. Aí a multa chega lá na sua casa. Fulano está fazendo protesto, multa ele. Aí a multa chega na sua casa. E esse sistema ele é tão bizarro que assim, as punições vão muito além de multas. Por exemplo, eles podem te proibir de usar trem-bala, eles podem te proibir de fazer check-in para você fazer viagem, eles podem proibir você de colocar seu filho numa boa escola. Cara, as punições são ridículas. Tava até vendo aqui, ó, tem matéria aqui, por exemplo, falando os pais estão sendo punidos pelas travessuras dos filhos. Ó, pais na China serão punidos por mau comportamento dos filhos. Ou seja, você vai ser punido pela atitude dos seus filhos e as suas atitudes também poderão punir seus filhos, já que os seus filhos poderão acabar não podendo ir para boas escolas por causa de atitudes suas.
Entendeu? Então, assim, eles estão tentando fazer o mesmo sistema na China, implementar na China o mesmo sistema que acontece na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, eles ensinam os filhos, olha, vocês têm que primeiro amar a pátria, depois amar seus pais. Porque lá, o filho, ele não é algo da família, ele é do Estado. É como se fosse. Lá eles tratam o cidadão como se fosse um objeto. Entendeu? É um número a ser conquistado. Então, lá eles já te ensinam. A estrutura familiar é você, o Estado, aqui em cima, aí a sua família lá embaixo de novo. Entendeu? Você sempre tem que respeitar primeiro o Estado. Mesmo que isso signifique denunciar a sua família. Então você vê pai denunciando filho, filho denunciando pai, irmão denunciando irmão. Por quê? Porque primeiro tem que proteger o Estado. E se você não faz isso, você sabe que você vai ser punido. Ah, mas quem fez algo de errado foi o meu irmão. Foda-se, você é da mesma família, você vai ser punido junto. É isso que eles querem implementar. Um sistema de denúncia. Porque vai ser perfeito. Como é que você vai falar assim, pessoal, vamos nos reunir para protestar? Se você falar isso, quem não concorda ou quem tem medo de ser punido, vai lá e vai te denunciar para o governo e aí você toma no zóio. Aqui no Brasil, por exemplo, a ideia é o seguinte, por exemplo, se você comete um crime, você não pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime. Ou seja, você não pode sofrer duas punições pela mesma coisa que você fez. Só que lá isso ocorre diferente. E isso é criticado, inclusive, pelas pessoas que vivem lá. Por exemplo, você cometeu um crime, um roubo, aí você é preso. Quando você sai, ou seja, você já cumpriu a pena estabelecida pelo Estado, no sistema deles de classificação social, você ainda aparece como pessoa não confiável. Então, quando você está cadastrado como pessoa não confiável, você recebe diversas limitações. Aí, as limitações que vão ser implementadas, aí depende de cada caso, entendeu? Que nem eu falei para vocês, ser proibido de pegar trem-bala, ser proibido de frequentar determinados locais, pegar faixas exclusivas no trânsito. Tem várias puniçõezinhas que você vai sofrendo. Conseguir empréstimos, você pode acabar. Isso eu achei interessante, tipo, você vai acabar sofrendo a punição no seguinte sentido: os juros para você vai ser mais alto. Porque você é considerado uma pessoa não confiável, a gente não sabe, a gente tem grande chance de que você não pague, então você vai sofrer, os empréstimos liberados para você sempre vão ser juros mais altos. Bizarro, mas é esse modelo deles. Aí eu vi que eles disponibilizam assim, lá são formados como se fossem pequenas regiões, como se fossem estados. E os estados podem estabelecer suas próprias regras para esse sistema. Aí o que acontece? Tem estados que criam sistemas muito complicados de você entender como é que você vai fazer para você não ser punido. Por exemplo, tem locais em que você, por exemplo, vai ser punido se você não visitar muitas vezes a sua família. Ou seja, se você visita raramente a sua família, você pode ser multado ou punido, sofrer alguma punição. O problema é que a própria população de lá estava contando que eles não estabelecem quantas vezes tem que visitar a família para que seja considerado um número aceitável. Você entendeu? Outros problemas é que, por exemplo, empresas de app ou até mesmo pessoas estavam fazendo lista de pessoas que eram consideradas não confiáveis pelo governo e compartilhando para que as pessoas mantivessem distância. E isso é um problema, porque estava criando um sistema de discriminação. Ou seja, pessoas que estavam na lista de não confiáveis estão sendo rejeitadas, não estavam conseguindo emprego, estavam sendo proibidas de entrar em determinados locais. Você entendeu? Basicamente, o Estado criou uma forma de te punir. Você vai sofrer punições muito piores do que aquelas estabelecidas pelo Estado, porque a população vai ter medo de estar próximo de você. Então, assim, pensem comigo. Se você vive em um país em que tudo que você faz, o governo vai classificar como certo ou errado, ao ponto de que no momento que você saiu na rua, tudo que você faz vai ser identificado, rastreado e catalogado, o que impede, por exemplo, um ditador de simplesmente estabelecer como proibido tudo que ele considera que possa prejudicar ele no comando? Nada. E você sabe que as pessoas vão sempre vai sempre ter puxa-saco de político. Na época que o José Sarney era presidente do Brasil, ele criou um grupo de fiscalização para ficar indo no mercado e verificar se o congelamento de preço estava sendo respeitado.
Aí tinha um pessoal, os puxa-saco, que colocava um brochezinho lá e saía nos mercados verificando, ó, o governo publicou hoje aqui, ó, que o preço disso tem que ser tanto e você está cobrando tanto. Se você não mudar o preço, eu vou denunciar você. Ou seja, os próprios cidadãos estavam fazendo o ato de ir lá nos mercados fiscalizar se o trabalhador estava colocando os preços certos e denunciando para o governo. E lembrando, o sistema de congelamento de preço quase faliu o Brasil. Mas, mesmo assim, tem um bando de idiota que quer ganhar pontinhos com o governo, que acha que se puxar saco do governo vai ganhar alguma coisa, então fica indo lá e fazendo esse trabalho para o governo. Infelizmente, quando o governo cria um sistema para punir pessoas que não fazem aquilo que eles consideram certo, sempre vai ter pessoas que vão ir lá te prejudicar. Eu, esse tempo atrás, estava assistindo uma matéria de um brasileiro que estava nos Estados Unidos e ele estava contando que a maioria das pessoas que denunciam os brasileiros lá para o grupo de imigração são os próprios brasileiros. Ah, você está se dando bem, você está conseguindo dinheiro, beleza, eu vou denunciar você para o grupo de imigração, porque se eu não estou conseguindo, você também não vai conseguir. E a mesma coisa vai acontecer na época do Sarney. Ah, você não vai respeitar a lei, eu tô aqui com o dinheiro que só dá para comprar isso aí. Se você não baixar o preço, eu não posso comprar. Ah, mas se eu baixar o preço, eu vou falir. Foda-se. As pessoas não estão nem aí, cara. Tem muita gente que quer ganhar pontinho com político. Ah, você pode ver que até no Twitter que tinham criado um perfil, agora me fugiu o nome, que tinha como principal função ficar indo nas empresas e denunciando as pessoas que falavam palavras que o grupinho progressista considerava errado. O próprio Monark foi punido pelo grupinho da lacração, mas pela justiça nunca foi punido. É bizarro pensar nisso. A gente chegar ao ponto em que a população pune mais severamente, além do que a lei estabelece. Às vezes você sofre punição 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes pelo mesmo caso e eles consideram justo, porque é as regras da lacração. Aí você imagina se um país ditador onde as pessoas querem ganhar pontinhos com o governo, se isso não vai acontecer e ainda pior.